Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Boa noite para você que está conectado aqui com a gente. Mais uma noite de Valores em Pauta, é a primeira deste ano. E hoje temos a nossa primeira convidada, que daqui a pouquinho a gente vai conhecer também. E é com alegria que a gente inicia. Então, você que está conectando com a gente nos Valores em Pauta, fica conosco, que hoje o nosso papo é sobre saúde, que nada mais importante do que cuidar da nossa saúde. Então, boa noite, Rosana. Olá, Tiago, boa noite, tudo bem? Boa Tudo noite, bem? Tiago, boa noite, doutora Maíra, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. De fato, é com grande alegria que nós vamos falar hoje sobre saúde. Vamos falar sobre a importância da mudança, né? E a importância da mudança na nossa vida, e nós sabemos que mudança é um processo gradativo. Nós precisamos ter consciência deles, pois desde que nascemos, nós vamos adquirindo os esquemas psíquicos, né? Então, hoje nós vamos ouvir a doutora Maíra, que vai falar para nós sobre essa importância. E eu acho muito bom a gente começar o ano falando sobre saúde, né, doutora Maíra? Tudo bem? Boa noite, tudo bem Boa com vocês? noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Adorei o tema e tenho certeza que esse bate-papo vai ser uma delícia. E esse ano, né, um ano ainda em pandemia, a saúde é o que a gente mais se preocupa, porque a gente tem visto, é uma doença nova, né, o Covid, a gente não sabe muito ainda sobre ela, e o que a gente sabe é que manter uma saúde adequada ajuda muito, não só nos sintomas, na presença de sintomas, mas também de complicação. Então, esse, mais do que todos os outros, é um ano muito importante para a gente começar a cuidar da saúde, se ainda não começou, né? Exatamente. Né, Tiago? Então, olha, muito bem-vinda, doutora Maíra, né? Obrigado por aceitar o convite. E que bom que a gente está começando esse ano falando de saúde, né? Como você bem falou, a gente está vivendo ainda a pandemia, a gente ainda está em uma situação muito delicada e a gente precisa nos cuidar. Então, eu queria ouvir um pouquinho quem é a doutora Maíra, né? Apresenta um pouquinho para nós quem é você, como é o seu trabalho, para que a gente também comece aí a prosear sobre a saúde, tá bom? Ótimo. Para quem não me conhece, né? Então, muito prazer. Eu sou a doutora Maíra, eu fiz faculdade em Volta Redonda e eu fiz a especialização de endocrinologia e metabologia em São Paulo. Atuo na área tem 4 anos e meio e atualmente eu atendo aqui em Lorena, São Paulo, interior de São Paulo. E eu atendo, qual que é a atuação do endocrinologista? A gente atua em toda a parte hormonal do nosso corpo. Qualquer alteração hormonal é onde o endocrinologista vai atuar. Muita gente confunde, né? Aqui, pelo menos no interior, eu vejo muito as pessoas procurando o endócrino para dieta, mas é muito importante frisar que são profissões diferentes. Endócrino, o ideal não é passar a dieta, porque a gente não estuda para isso. O profissional competente para isso é o nutricionista, e a função do endócrino é regularizar todos, não só os hormônios, mas vitaminas, sais minerais, para que a dieta consiga fazer efeito no nosso corpo para a gente atingir o objetivo, seja ele controle de doença, ganho de massa muscular, emagrecimento. Então, a nossa função como endócrino é avaliar o paciente como um todo, porque o nosso organismo ele está ligado como um todo, tudo tem relação. E a gente nunca deve olhar só para um órgão ou só para uma doença. A gente tem que olhar o metabolismo como um todo para poder conseguir controlar melhor, e não só o controle das doenças, mas também prevenção de outras doenças. Eu costumo falar que as doenças elas não surgem de uma hora para outra. Eu não dormi bem, no outro dia acordei diabético. Elas surgem de alterações metabólicas, carências de alguns nutrientes, excessos de outros. Se não forem corrigidos, o corpo tentando se adaptar acaba desenvolvendo uma doença. Então, para manter a saúde, a primeira coisa é a prevenção. E a nossa função é atuar justamente para manter uma saúde boa e uma qualidade boa de vida também, já que os hormônios, as vitaminas, os sais minerais estão muito ligados à disposição, a raciocínio, memória, quadros depressivos, de ansiedade, tudo isso tem ligação
com alterações hormonais e carências ou excessos metabólicos. Então, a nossa função é regularizar isso para que, com uma alimentação adequada, uma boa qualidade de sono, controle de estresse, a gente consiga atingir o objetivo desejado. Interessante isso, viu, doutora? Porque até a gente está numa situação, como eu já tinha mencionado, de pandemia, e às vezes a gente agora só tem a cabeça muito voltada para a Covid, né? Então, de repente, tem muitas pessoas que sentem uma dor e automaticamente já se relaciona com, nossa, né, é suspeita de Covid, ou agora a doença no momento é essa. Mas a gente também não pode esquecer que a gente está vítima, né, de tantas outras doenças, né, como você bem coloca, né, é todo um conjunto aí. Então, por isso a necessidade. Agora, eu acho que é interessante, doutora Maíra, a gente também colocar para as pessoas quem que a gente deve buscar, né? Você falava que muitas pessoas confundem, né, a função de uma nutricionista com endócrino. Então, assim, qual que é essa diferença? Quando eu preciso buscar uma? Quando eu preciso buscar outra? Na realidade, nós trabalhamos em conjunto, né? Cada um fazendo ali a sua parte, a gente consegue ter um benefício no total. O nutricionista, ele é responsável por fazer a prescrição correta na quantidade de macronutrientes, que são os alimentos que vão oferecer energia para o nosso corpo, e os micronutrientes que vão oferecer substrato para as células funcionarem bem. A função do nutricionista é fazer o organismo receber isso na quantidade adequada através da alimentação. E a nossa função é regularizar as possíveis alterações hormonais. Nutricionista também pode fazer reposição de vitaminas, sais minerais, algumas dosagens só o médico que está autorizado a prescrever. Quando tem uma carência muito grande, por exemplo, vitamina D, que está sendo muito falado hoje em dia, né, por conta do Covid, que tem estudos que mostram que pessoas que desenvolveram complicações mais graves tinham a dosagem de vitamina D muito baixa. Então, muita gente está tomando vitamina D dosagens muito altas, só o médico tem, a princípio, a indicação de prescrever, mas a grande maioria dos nutricionistas pode prescrever para ajustar pequenas doses, e dosagens hormonais fica a nossa parte, né? A parte do médico, no caso do endocrinologista. E aí a gente trabalha em conjunto, porque não adianta eu repor todos os nutrientes, deixar tudo certinho, e aí a pessoa se alimenta errado e acaba perdendo tudo. Então, um precisa muito do outro para a gente conseguir atingir esse objetivo de saúde. Eu preciso... A principal fonte da grande maioria dos nossos nutrientes são ofertados através da alimentação. Então, eu preciso ter uma alimentação adequada para eu conseguir receber tudo isso e não precisar ficar dependente de reposição de vitaminas, sais minerais sempre. E a nossa função é regularizar os hormônios e repor quando necessário, mas sempre precisa estar um andando em conjunto com o outro. A gente tem uma noção grande de alimentação, porque está diretamente relacionado à minha área, então eu estudo muito sobre isso, mas na especialização a gente não aprende muito sobre isso. A gente sabe porque está diretamente relacionado, mas nunca um médico vai ter a competência de prescrever muito bem como um nutricionista que fez ali 4 anos de faculdade só para fazer isso. Eu queria fazer uma pergunta, doutora Maíra. Eu acho assim muito importante as pessoas que estão nos ouvindo lembrar que nós estamos falando do ser humano, e esse ser humano biopsicossocial espiritual, ele não é dividido em partes. Para o estudo, né, a ciência, ela divide a especialidade do médico, do endócrino, do nutricionista, do psicólogo, enfim. Só que é muito importante, de fato, gente, a doutora Maria está falando que nós precisamos cuidar do todo, e que cada um tem a sua especialidade. Então, é importante ficar muito atento a quem procurar, como bem falou o Tiago inicialmente, né? E eu queria só fazer uma pergunta para a doutora Maíra, que eu acho muito importante. Às vezes, doutora, a gente cuida, né? O médico cuida da alimentação,
o médico, o nutricionista cuida não, desculpa, o nutricionista cuida da alimentação, o médico passa todas as vitaminas, mas como que a senhora tem percebido a saúde psíquica hoje das pessoas? Como que isso interfere diretamente na saúde mental e vai desembocar no seu consultório? Como que a senhora percebe isso? É muito relacionado, e a grande maioria dos meus pacientes eu sempre indico um acompanhamento psicológico, porque principalmente agora em época de pandemia, tem ficado mais em casa, não tem visto mais tantas pessoas. O ócio, né? Ele acaba. É aquele velho ditado: mente vazia, oficina do diabo, né? Então, eu tenho visto que agora, principalmente, mas antes já acontecia, que o fator emocional tem muita relevância em relação à saúde. Inclusive, pacientes obesos e muito magros, porque tem os transtornos alimentares, né? Que são de fundo emocional, que são essenciais o acompanhamento com o especialista também. O tratamento da nossa saúde tem que ser multidisciplinar, porque ninguém pode ser bom em tudo, não dá. O nosso organismo ele é muito complexo para uma pessoa só conseguir entender de tudo. Então, a gente acaba dividindo as áreas para cada um conseguir se especializar e tratar melhor aquela área. Então, por isso que tem essa divisão, mas o tratamento sempre tem que ser em conjunto, porque a gente tem que olhar o paciente como um todo, e o acompanhamento psicológico, ele é essencial, não só agora em época de pandemia, aumentou muito, principalmente crise de ansiedade, mas para a vida toda. Eu brinco que terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque faz bem para todo mundo, porque problema a gente sempre vai ter na vida, não existe uma vida perfeita. E a gente entender como que isso acontece, eu aprender a identificar o que está acontecendo comigo e tratar isso, o tratamento é muito melhor, principalmente nos transtornos alimentares, porque o remédio, existem hoje diversos tratamentos, ele trata a consequência, mas ele não trata a causa. E se eu não identificar e tratar a causa, eu vou ficar dependendo sempre de remédio. E remédio não deixa de ser uma droga. A gente coloca na balança o custo-benefício para prescrever. Muitas das vezes é necessário, mas o ideal é que quanto antes você consiga manter sem, melhor. E para isso o acompanhamento psicológico é essencial. Ótimo. Muito bem. Interessante isso, sabia? Porque às vezes quem está nos acompanhando, né, a gente acaba ficando um pouco perdido. Eu falava da gente sentir algumas dores, sentir alguns sintomas, e às vezes eu busco um médico que não tem nada a ver com aquilo que eu tenho passado ou estou sentindo, né? Por isso que é a necessidade também da gente poder entender, né, não tudo, mas um pouquinho, né? Olha, eu tenho que procurar uma nutricionista porque, né, eu estou saindo fora, estou me desequilibrando, não sei. E quando tiver que buscar um médico, né, na área também saber o porquê eu estou buscando. Acho que isso é importante, como você bem coloca para nós. E aí a Rosana falou um ponto, doutora Maíra, que é interessantíssimo para nós, né? Porque como é valores em pauta, então a gente tem que tratar dos valores de cada pessoa. E com a pandemia, você tem atendido certamente muitos casos depressivos, ansiedade, né, medo, insegurança, né? Porque as pessoas, como você falou, não estão saindo de casa, depois o medo de ser infectada, o medo da morte, né? Tudo medo isso. Da incerteza, né? Incerteza, exatamente. Agrava. Então, assim, como que você, como médica, lida com isso tudo? Porque para você também deve influenciar. Nossa, tem dia que você sai do seu consultório exausta, né? No sentido, nossa, hoje foi gostoso porque eu atendi 5 pacientes, mas que foram pacientes que me trouxe um retorno positivo. Mas às vezes também você vai atender paciente que você vai falar, nossa, hoje foi difícil. Então, como que você lida com isso? Eu faço terapia, eu falo que todo mundo deveria fazer e me ajuda muito. Eu tenho algumas rotinas que ajudam a melhorar, porque é tudo uma bola de neve. Se a gente não trata o paciente como um todo e acaba olhando para todos os lados e agindo em todos os lugares possíveis, uma coisa acaba piorando a outra. Então, eu mantenho uma rotina de exercício, eu faço personal, faço pilates, que me ajuda muito, porque como eu fico muito tempo sentada, tinha muitas dores na coluna por conta de postura, então
faço pilates, faço personal, faço terapia, mantenho uma alimentação equilibrada. Eu até brinco com algumas pacientes minhas que muita gente acha que endócrino nasceu gostando de verdura, legumes e frutas e não gosta de nada que não presta. Eu gosto de brigadeiro, eu gosto de massa, eu gosto de um bom vinho, só que eu aprendi a ter equilíbrio para conseguir manter isso como uma exceção e eu saber aproveitar cada momento. Então, cuido da minha alimentação, a rotina do sono é muito importante, porque isso influencia também tudo isso que eu tô falando, o exercício, a terapia, a alimentação, a rotina do sono, tudo isso está relacionado com a produção de hormônios que dão sensação de prazer e bem-estar, que atuam diretamente no nosso emocional. Então, cuidar da saúde física também ajuda a melhorar o nosso emocional e vice-versa. Cuidar do emocional ajuda a gente a conseguir manter a nossa saúde física mais saudável. Então, eu tento manter o equilíbrio. Lógico, de vez em quando faço algumas extravagâncias. No começo da pandemia, eu sofri muito com isso. Eu tive algumas crises de ansiedade, porque a gente recebia muita coisa ruim, muita carga ruim, né? E acaba absorvendo um pouco isso, mas aprendi com a terapia a identificar isso e tratar da maneira correta. Então, hoje em dia, eu acordo, eu tenho uma rotina. Antes de dormir, eu faço uma rotina do sono também. Não fico mexendo muito no celular. Faço coisas que me dão prazer. Eu faço um chazinho que eu adoro. Tomo um banho morno antes de dormir. Pego um livro para ler. Que isso ajuda a me acalmar para eu conseguir manter o sono. Porque tem dia que eu chego do consultório, assim, agitadíssima. E aí, para eu pegar no sono, demora muito. Então, essa rotina me ajuda muito. E gosto muito de ler, gosto de ficar com a minha família sempre que possível, né? Hoje a gente não consegue mais reunir todo mundo, mas ficar ali junto da minha mãe. Tem meus cachorros, que são uma alegria aqui em casa. Isso ajuda muito a conseguir controlar o meu emocional, manter minha rotina para poder ajudar o próximo, né? Muito bem. Eu acho que isso vai muito de encontro, doutora Maíra, com a pergunta da Poliana aqui para nós. Ó. Depois de tanto tempo de pandemia, tantas notícias ruins, isolamento, risco de contrair a Covid, como não ficar com medo, ansiedade e o estresse? Eu acho que vai muito daquilo que você coloca. É tentar se recriar, se ocupar, né? Mas às vezes nem isso nos permite estar em paz. Né? Então, mas eu acho que é tudo isso e mais alguma coisa. E aí a Rosana também pode colocar com a gente. Eu penso assim, muitas vezes, quando a gente faz uma live, quando a gente faz alguma reflexão a respeito, né, de qualquer tema específico, é claro que é de maneira muito breve, né, Tiago? Então, assim, me preocupa um pouco. Por quê? Porque é importante as pessoas entenderem que o que nós falamos aqui, no caso, quando a doutora Maíra fala sobre essa especialidade dela, sobre essas dicas maravilhosas, tem pessoas que, infelizmente, não têm condições, né, de fazer uma terapia, não é, doutora Maíra? De ler um bom livro, porque tem muitos filhos, tem muitos afazeres, tem pessoas que jamais irão tomar um chá, porque às vezes não tem esse ritmo, né, não tem esse hábito. Eu acho importante a gente lembrar que nós temos os nossos pensamentos negativos por conta do quê? Do que nós estamos vivendo. Ótimo, com certeza. Porém, nós precisamos acreditar, ter fé. Eu acho que isso é condição, assim, primordial, é a fé. Depois da fé, vem alguns recursos que nós vamos aprendendo com o tempo, porque quando a doutora Maíra fala nessas questões das mudanças, não é de uma hora para outra. Mudança, ela é gradativa, é processo. Então, nós, quando vamos buscar uma médica, ou quando vamos buscar um psicólogo, ou um padre, enfim, o que nós vamos buscar? A resposta imediata. E hoje nós não temos, quer dizer, nem um dia nós temos a resposta imediata, né? Só que hoje, ainda mais, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos lidar com essa doença que está aí, acreditar que a vacina vai ser eficaz, precisamos acreditar, né? Precisamos falar menos coisas negativas, focar na possibilidade, né? E aí, para ir de encontro com essas questões que a doutora Maíra falou, dormir bem, comer bem. Agora, também nós ressaltamos aqui que a ansiedade, ela virá, né? Em todos os momentos nós vamos ficar ansiosos, não é?
E nós precisamos saber controlar. Eu não consigo agora controlar. Eu vou ligar para alguém, vou conversar, vou procurar um médico, às vezes do postinho, que eu não tenho condições de ir no médico particular. Então, é trabalhar com recursos que nós temos e focar neles, né? Porque não adianta, eu não posso ir num outro médico, eu tenho esse médico, então é nele que eu vou. Né? Nós precisamos também ser realistas, né? Eu costumo falar que antes feito do que perfeito, né? Nem tudo está ao nosso alcance e eu sou muito grata porque eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada. Sou muito grata a Deus por isso, mas eu entendo que nem todo mundo pode ter esse estilo de vida que eu levo. Então, eu converso muito disso com os meus pacientes. Paciente diabético, principalmente. Hoje em dia, a gente vê muito coisas sem açúcar, com adoçantes bons, só que são coisas extremamente caras. E aí, eu recebo paciente lá no consultório que fala, olha, eu não tenho dinheiro para comprar isso. E tudo bem. Então, o que dá para a gente fazer? A gente vai trabalhar com o que está dentro da sua rotina. O que a gente não pode fazer é falar, eu não vou fazer nada porque eu não consigo fazer do jeito perfeito. A gente tem que fazer do jeito que dá. Nem sempre eu tive essa condição de ter uma personal, de ter que seja um chuveiro quentinho. Graças a Deus, chuveiro quentinho nunca me faltou, mas nem sempre eu tive essa vida que eu tenho hoje. Então, fazer com que eu não tenho condição de ter uma personal, eu vou caminhar na rua. Espairecer a cabeça já é uma atividade física. É melhor do que não fazer nada por não ter condição de contratar uma personal. Eu não tenho condição de ter acesso a um bom livro, o livro da moda, eu vou numa biblioteca municipal, pego um assunto que não precisa, porque hoje em dia tem falado muito, eu acho que você vai poder falar isso melhor do que eu, Rosana, sobre livros de mindset, livros de autoajuda, que você tem que acordar cedo e o seu dia vai ser produtivo. Tem gente que tem uma rotina muito corrida, cuida da casa, cuida dos filhos, tem que fazer comida, lavar roupa, passar roupa, trabalhar fora. E é muito difícil ter essa vida que esses livros vendem. Então, não dá para eu seguir. O que dá para eu fazer? Vamos tentar encaixar dentro da rotina, porque o mínimo que eu faça é melhor do que eu não fazer nada. O que a gente não pode é dar essa desculpa de não vou fazer porque não tem condição de fazer o ideal. E ficar na reclamação, né, e não sair do lugar. Eu acho ótimo essa questão quando a senhora fala, eu nem sempre tive essa condição, mas hoje eu consigo. Esse processo também aconteceu, né? Então, se a gente quer melhorar de vida, que a gente, então, trabalhe, busque para que isso aconteça. Mas, infelizmente, às vezes, o momento não é propício para isso, e nós precisamos recorrer ao que a doutora falou. E quando ela fala, né, no Mindfulness, que é a questão da respiração concentrada, da respiração consciente. Quando ela fala de buscar outros livros, é buscar também outros recursos. Como que eu estou enxergando a minha vida hoje? Como eu estou enxergando as minhas possibilidades hoje? Eu estou buscando o sentido da minha vida? Ou estou só parada, ou só olhando para trás, né? Então, gente, não adianta buscar o melhor médico. Exatamente, isso é importante, Rosana e doutora, porque, assim, às vezes, por mais que seja um paciente que seja, assim, proativo, que esteja disposto à mudança, vai chegar no seu consultório, vai te escutar, mas depois não vai seguir corretamente aquilo que você passou, né? Então, o consultório vai falar, olha, doutora, então eu vou buscar, eu vou fazer. Acho que também parte muito de quem quer ser ajudado aí, né? Então, essa questão da fidelidade mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa diabética, ela tem que ter um controle, né? Porque se ela não tiver um controle, ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai ter problemas. E acho que a pandemia, e aí não tem como fugir, nos trouxe muito isso, esse alerta de que a saúde é importante. E não só a saúde física, principalmente a saúde mental, que tem crescido muito, né? Os consultórios psicológicos estão cheios, e aí a Rosana pode nos ajudar muito com isso, né? Por quê? Porque é aquilo que você traz, é a ansiedade, é a depressão, é o medo, é a incerteza, insegurança, é o não saber o que vai acontecer comigo amanhã, né? Esse medo de encarar. E aí, a incerteza é onde eu vejo que tem o maior medo das pessoas. Eu tô
com o Covid, mas e aí? Eu vou passar agora, eu tô bem, mas será que eu vou ficar assintomática? Será que eu vou ter uma complicação grave? Será que eu vou para UTI? Esse será que é o que eu tenho visto que tem apavorado mais as pessoas. E isso pode desencadear, e eu já peguei isso também no pronto-socorro muitas vezes, crises de dores reais, mas que o gatilho foi o emocional. Então, assim, dor mesmo, dor física, mas que não é necessariamente uma doença física, mas o gatilho foi o emocional e a pessoa está sentindo. Isso não quer dizer, eu sempre falo isso muito com os meus pacientes também, não quer dizer que você não esteja sentindo a dor. Eu acredito que essa dor existe. Sim. Só que o fundo a causa da dor é de fundo emocional. Então a gente precisa entender e aceitar isso, porque eu vejo que muita gente tem esse preconceito de aceitar que tem algum problema, alguma carência emocional que precisa ser tratada, e aí acaba não tratando e não resolve o problema final. E aí quer tomar um remédio só para tratar a consequência. Então, tá tudo bem sentir essa dor, tá tudo bem ter ansiedade, sentir tudo isso. Só que a gente precisa aceitar para aceitar o tratamento também. Aceitar que ela existe para conseguir tratar. E quando a doutora fala dessa psicossomática, né, dessa doença que a gente sente de fato, mas que o gatilho foi alguma coisa que nos deu medo, alguma coisa que nos deixou frágil, né, no caso a pandemia, né, eu acho importante a gente lembrar que incerteza sempre existe na vida, né, mas hoje ela está de maneira aguçadíssima. Então, quando eu tenho medo de alguma coisa, de sentir uma dor no peito, por exemplo, por questão do infarto e assim por diante que eu observei, se eu tenho tanto medo, eu sou tão fragilizada, eu posso sentir essa dor com a mesma intensidade, com certeza, né? Só que daí que é importante a gente entrar com um sistema preventivo. O sistema preventivo vem, né, lavar as mãos, usar as máscaras, evitar aglomeração, se alimentar bem, dormir bem, como a doutora falou. Só que eu acho muitíssimo importante a gente também evitar essas questões assim de repente, assistir só programas que vai nos dar medo. Nós precisamos agora, não é tapar o sol com a peneira, não, mas nós precisamos agora de coisas bacanas, de ver coisas bonitas, de ser, de repente, de ser surpreendido pela vida com coisas gostosas. Mas eu jamais vou ser surpreendido pela vida com coisas gostosas se eu não estiver atento a essas coisas. Então, as pequenas coisas é importante, né, doutora, a gente ficar atento. Sim. O que te faz atento, né? Acho que é descobrir isso. Aí eu pergunto agora para o Tiago. Tiago, irmão Tiago, você vê as pessoas, né? Como aqui está a doutora falando da parte fisiológica e eu falando da parte psicológica, eu gostaria que você, por favor, falasse um pouquinho para a gente da importância da fé, né? Nesse homem como um todo. Fala um pouquinho para nós. Eu penso que é todo um conjunto, como a doutora nos traz, né? Não só a parte emocional, a parte física, mas a espiritual também, né? Porque às vezes é como ela traz, né? A pessoa chega lá no consultório, ela sabe que ela tem essa dor, mas por um gatilho que vem lá de dentro, né? Que talvez não seja nem emocional, mas que talvez falte alguma coisa, né? E que acende a uma dor, né? O nosso corpo é assim. E eu penso que o espiritual, ele está muito ligado à esperança, né? A esperança no sentido de que a gente tá com a vacina na porta, né? E acho que agora, por mais ansiedade, né, e desejo que nós temos que ela chegue o quanto antes, às vezes a gente para e fala, nossa, que novela, né? Porque é isso, uma hora fala isso, a gente não sabe mais o que escuta, né? Enfim, mas eu acho que a gente precisa aí colocar a confiança, né, a esperança de que realmente ela tem uma eficácia, porque isso já está comprovado, né, e que ela vai chegar até nós, né? Então, enquanto ela não chega, eu vou fazendo a minha parte, né, de me cuidar, né, de me recriar, de me ocupar o tempo para também não pensar em coisas ruins. Então, eu acho que o espiritual está muito ligado a isso, né, a buscar,
Não adianta eu cuidar emocionalmente, eu cuidar fisicamente, entrar numa academia, fazer exercício, mas e aqui? E o coração? Então, eu acho que tudo isso é um conjunto, a gente precisa buscar por inteiro, né? E o espiritual, juntamente com o físico, o emocional, nossa, né? Amarra, casa muito bem, porque uma coisa, talvez a minha dúvida, talvez a minha preocupação, talvez a minha dor seja porque está me faltando, de repente, e aqui a gente não está falando nem de ser católico, de ser evangélico, a gente está falando de acreditar, de ter fé, de ter confiança. Então, por isso, eu achei interessante quando a doutora nos traz assim, até a hora que eu vou dormir, eu faço todo um ritual. E acho que é importante a gente criar isso, né? Porque o nosso dia, mesmo na pandemia, às vezes é agitado. Sim. E aí, de repente, eu chego em casa cansado, opa, e já vou deitar, que às vezes, muitas vezes, aliás, a gente não consegue, só quando a gente está cansado mesmo, e eu fico lá no celular, quando, na verdade, eu poderia estar fazendo, sei lá, uns 5 minutos que seja de silêncio. Como foi meu dia hoje? O que faltou? O que eu deixei de fazer? Acho que tudo isso é importante para nós. E a pandemia, ela vem nos ajudar a enxergar isso, né? E isso é disciplina, né? Porque hoje eu posso fazer, amanhã eu posso fazer e não fazer, no outro dia eu já posso ser falho e aí pronto, não faço mais. E aí eu não consigo encontrar resultado, porque eu não fui fiel. Então eu acho que é por aí também, é todo um conjunto. Isso mesmo. E eu acho que a pandemia veio mostrar para a gente também o valor das pequenas coisas. E a gente tem que se atentar a não ficar só focando em o que eu poderia ter feito melhor, o que eu fiz de errado, mas o que aconteceu de bom hoje? Eu consegui ajudar alguém, eu tirei o sorriso de alguém, eu fiz um bem para o próximo, ou então eu conversei com alguém que eu estava com saudade. Dar valor a essas pequenas coisas também ajuda a gente a nos mantermos mais alegres. As pessoas de convívio, você ficar com uma pessoa do seu lado que fala não, vai dar tudo errado, esse seu projeto não vai dar certo, é muito arriscado. Isso fica puxando a nossa energia para baixo. Então, conversar com pessoas que te trazem coisas boas, que te incentivam. Lógico que não dá para a gente incentivar coisas absurdas, né? Mas que te incentivam a ser uma pessoa melhor, a acreditar em você. Isso também faz muita diferença. Manter essa rotina de bom convívio, né? Ajuda muito nessa pandemia. E eu tenho visto que ela mostrou para muita gente que não é só dinheiro, não é só status, é a saúde, é o contato com a família, são as pequenas coisas que a gente tem que valorizar. Saúde é essencial, contato com a família é delicioso, dinheiro é necessário, mas a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar para ter o necessário para ser feliz, mas sem ficar dependente do dinheiro. E eu acho que a pandemia mostrou muito isso para a gente. O nosso dia a dia, o nosso contato é muito mais importante e é muito mais necessário do que o dinheiro, o status ou qualquer outra coisa que esteja relacionada a isso. E a gente tem que aprender a agradecer também, falar obrigada, Deus. Hoje estou viva, estou com saúde, amanhã vou ter mais um dia para correr atrás, para ser uma pessoa melhor. A gente precisa, assim, olhar para o que fez de errado, porque a gente sempre tem que tentar ser uma pessoa melhor, mas eu acho também que a gente tem que agradecer. E isso eu ainda vejo muito pouco quando eu converso assim com as pessoas. Eu gosto muito de conversar com os meus pacientes no consultório. A gente fala, eu até conto da minha vida, porque eu gosto de conhecer a pessoa e entender o que está acontecendo na vida como um todo. E quando a gente conversa sobre isso, eu vejo que muita gente não agradece o básico, não agradece a comida que tem na mesa todos os dias. Pode não ser o melhor salmão, o salmão do Alasca, mas eu tenho um alimento todos os dias. Isso já é um motivo para agradecer. Porque, infelizmente, muita gente não tem. E eu acho que agradecer faz a gente ficar mais esperançoso, porque a gente começa a agradecer pequenas coisas, a gente começa a valorizar o que é necessário valorizar, dar muito mais valor
as grandes conquistas, valorizar os pequenos passos, né? Sim, sim. E é bonito quando a gente vê esse retorno, né? Por exemplo, às vezes eu acho que eu sou muito chato com as pessoas em falar assim, olha, você precisa se cuidar, hein? Olha, eu brinco com a minha mãe, né? Eu falo assim, mãe, para de fumar, né? Por favor. Mas assim, eu sei o quanto é difícil para ela, né? Mas eu sei que é importante e que no fundo isso depois vai trazer um retorno. Então, às vezes, por mais difícil que seja, mas depois eu vejo lá na frente que, nossa, eu Vale me a pena. cuidei. Tanta gente aí, ó, com a pandemia, resolveu, opa, agora eu preciso fazer ir no médico, ver como que eu tô no cardiologista, marcar todos os médicos possíveis. Então, é como um gatilho mesmo, na verdade. Então, isso nos ajuda também, nos alertar e saber que a saúde é importante, independente da área, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo como um todo, mente, fisicamente, espiritualmente, né? Porque se a gente está bem, é aquilo que a gente já conhece. Nós estando bem, a gente consegue fazer as outras pessoas bem, né? E se a gente não está, a gente vai ter problema em tentar ajudar as outras pessoas, porque eu mesmo preciso ser ajudado, então a gente precisa estar bem. Então, eu preciso me permitir cuidar de mim e deixar ser cuidado também, porque às vezes as pessoas não querem deixar ser cuidada, né? Te coloca um bloqueio, e vai falar assim, eu fui lá na doutora Maíra, mas ela me passou uma receita em que, para mim, não vai adiantar, entende? Mas não é, se eu já sair com esse pensamento, as coisas não vão funcionar, né? Não vai dar certo. Então, eu preciso também dar um passo. Mas, Thiago, assim, interessante. Desculpa. Até porque a pandemia, se Deus quiser, vai acabar. A vacina vai chegar. Podem existir as mutações, mas eu acredito que vai ficar como é H1N1 hoje em dia. É porque agora é tudo muito intenso, porque ninguém tinha imunidade nenhuma, mas tudo isso vai acabar. E aí, como que tá a minha saúde? As outras doenças não vão deixar de aparecer. Vai continuar existindo a diabetes, o infarto, o AVC, e eu preciso me cuidar porque eu quero estar viva para depois de tudo isso, depois desse tormento todo, eu quero estar viva e quero ter qualidade de vida para viver. Então, a hora de agir é agora. Nunca é tarde, né? O ideal é agir, era ter agido desde antes, mas se ainda não fez, a hora de agir é agora, porque não dá para ser imediatista com a saúde. A gente leva um tempo até regularizar todos os hormônios, controlar o psíquico. Então, tem que ter paciência e tem que começar em algum momento. E eu acho que esse é o momento. E é interessante também, né, quando o Tiago fala da questão da mãe dele, que seria interessantíssimo demais se ela parasse de fumar, e vai conseguir. A gente também entende que não é de uma hora para outra, mas que tem coisas que precisam ser rápidas, né? A gente precisa colocar na balança o que eu posso, o que eu quero da minha vida, onde eu quero chegar. Se eu parar de fumar, o que vai acontecer de bom? Tá bom, isso eu estou falando de maneira cognitiva, mas é importante sentir a necessidade. Às vezes o irmão Tiago fala, né? Tem que parar de fumar, mas às vezes eu preciso sentir essa necessidade de parar de fumar. Então eu convido vocês que estão nos assistindo agora a refletirem um pouquinho o que de fato você precisa sentir que você precisa mudar, né? Qual é a necessidade real hoje de mudança na sua vida? Que tipo de hábitos você tem que é negativo, né? E qual o processo que você precisa seguir? Quem que você precisa recorrer? Mas nada vai adiantar se você falar, eu quero recorrer a tal médico, a tal pessoa, se não existir aqui dentro um desejo de fato de mudança, né? E hoje eu achei muito interessante a fala da doutora Maíra, desde o início até agora, dessa visão de psicologia positiva, né? Dessa visão positiva mesmo, que é possível, que é processo, que se não for dessa maneira, se não tiver um personal, vamos caminhar, né? Que nem sempre foi assim, mas que há possibilidade. Então, a gente está percebendo que eu não posso ficar rodeando o problema, em torno do problema, né? Eu tenho que buscar solução. Então, peça ajuda, né? Eu acho importantíssimo. Não é, Tiago? Não é, doutora Maíra? Isso a gente mesmo. precisa pedir ajuda. Doutora, e a gente está chegando no nosso limite de tempo, mas antes de terminar,
eu gostaria de que você falasse, deixasse uma mensagem para nós, para quem depois vai ver essa live, né, certamente, uma mensagem que uma médica, né, tem para nos falar em um momento tão pandêmico, né, sobre a saúde para nós. Muito obrigada, né, pelo convite. Queria agradecer, primeiro adorei o bate-papo e queria falar que é possível para todo mundo. Então, pequenas mudanças todos os dias, eu acho importante em todas as áreas da saúde, seja espiritual, emocional, a área física. A gente precisa, eu identifiquei o que eu preciso mudar. Só que é uma coisa muito grande. Eu não consigo fazer isso agora. Então, vamos dividir em pequenas metas. Mudanças muito radicais, principalmente na minha área, falando por mim, é muito difícil de conseguir manter. Uma dieta muito restritiva, uma mudança de hábito muito... Não é do dia para a noite que a gente acorda querendo fazer e tendo o prazer de fazer tudo isso. Então, aceitar que eu preciso mudar, identificar aonde está o erro e traçar pequenas metas para que consiga fazer isso e aceitar ajuda, que isso é fundamental. Então, faça o que está ao seu alcance, mas não deixe de se cuidar, não só por você, mas também por todo mundo que está em volta, que se preocupa com você. Tenha pessoas boas ao seu redor, pessoas positivas que vão te motivar, te ajudar a ser uma pessoa melhor e tentar, sempre foi o que a doutora Rosana falou, não adianta eu identificar o problema e ficar rodeando, eu preciso identificar, que é o primeiro passo, e partir para a ação. Então, eu acho que esse momento de pandemia é um momento muito oportuno para a gente partir para a ação, mas também precisa ter a ciência de que não dá para ser imediatista em tudo. Nunca é tarde para começar, sempre tentar melhorar e começar por onde dá. Que aos pouquinhos vai melhorar, vai começar a dar certo, problema sempre vem. Então a gente precisa aceitar que nem tudo vai ser um mar de rosas em todas as áreas da nossa vida e que tá tudo bem, mas tem ainda a possibilidade de melhorar? Vamos melhorando aos pouquinhos e aí com isso a gente acaba evoluindo e ganhando muito mais saúde, não só para passar por essa pandemia, mas também para controlar a doença, para prevenir doenças futuras. E eu brinco muito com os meus pacientes, que são mais novos, já tem alguma doença de base, que eu falo assim, olha, você quer ver seu neto se formar numa faculdade, quer ver, ou então seu neto crescer, brincar no seu quintal? Eu preciso ter saúde para eu poder aproveitar desses momentos bons. Então, pega o que te motiva mais e usa isso como uma energia para você conseguir mudar até conseguir manter o hábito, porque o difícil é fazer isso virar rotina, virar hábito. E fazer isso com uma motivação é muito mais prazeroso, muito mais agradável. O jeito que a gente enxerga as coisas muda muito. Se eu olho para um prato de salada e falo, nossa, que saco, eu vou ter que comer isso, ele vai ficar ruim. Agora, se eu olho e falo assim, nossa, isso aqui vai me fazer bem, vai me trazer coisas boas, vai me trazer nutrientes bons, prepara bonitinho, prepara de um jeito gostoso, não gostou de um jeito, muda a preparação. Com o tempo, a gente vai criando prazer nessas pequenas coisas, vira um hábito, deixa de ser uma coisa ruim e a longo prazo a gente só tem benefícios a colher. Então, não deixem de se cuidar em nenhuma área, seja emocional, seja espiritual ou física. Aceitem ajuda e não se entreguem. O problema vai existir, mas a gente não pode se entregar, eu acho. Olha só quanta dica e que mensagem bonita a doutora. Quanta sabedoria, né, para uma jovem médica, né? Acho que o que eu mais destaco aqui a sabedoria dela a gente está percebendo, claro, mas o entusiasmo pela vida, né? Exato. Eu acho isso maravilhoso. O olho que brilha, mesmo online dá para a gente perceber. E aquilo que gostoso. Você usa, né? É bonito de ver quando as pessoas têm esse pensamento positivo da vida, né? Sempre pensar em alguma possibilidade de mudança, né? Isso atrai coisas boas, isso faz com que a gente se anime, isso dá gás às outras pessoas. E eu garanto, doutora, para finalizar, que os pacientes que chegam até o seu consultório tenha certeza de que sai de lá diferente de como chegou. Porque talvez ele vai sair um pouco desanimado no que ele tem que fazer.
Sim. Mas ele vai sair animado. Porque não é fácil, eu concordo. Mas ele acho que ele vai sair animado pela forma de como você... Os cachorros estão bravos. Acolheu no sentido da clareza, da positividade. Eu acho que isso fortalece, né? Não é, isso passa para as outras pessoas. Então isso é bonito de ver também. Que bom, fico feliz. O Instagram dela isso, para quem quiser encontrar a doutora Maíra Guimarães, como que faz? Tem no meu Instagram, tem os links todos, eu atendo aqui em Lorena, meu Instagram é @doutora_dra.maíra com Y Guimarães, Guimarães, né, que não tem um acento. Lá eu posto um monte de dicas, posto muito conteúdo sobre doenças, sobre saúde, por onde começar, inclusive eu postei esses dias para quem quer começar a ter mais saúde, quem procurar. E meu consultório fica aqui em Lorena, na Rua Lulu Meyer, número 31. Quem quiser, vou ter o maior prazer de ajudar todo mundo. E contem comigo sempre. Muito bem. Doutora Maíra, muito obrigado. Uma boa noite para você. Né? E bom ano. Né? O ano está começando. Feliz ano novo, vida nova. Né? E a gente espera você em uma outra oportunidade. Tá bom? Eu vou adorar o bate-papo. Muito obrigada. Abençoado para todos nós. Obrigada, beijo, saúde, doutora Maíra. Valeu. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, olha aí, Rosana. Nossa, que delícia de live. Começar o ano falando sobre saúde é importante, né? E ela, como você disse, jovem, que traz uma bagagem aí muito interessante para nós, né? Com certeza. Acho que dá para a gente refletir bastante, né, Tiago? Porque quando eu fiz questão de falar que é uma jovem médica com entusiasmo, visão positiva, né, pela vida, porque é fato que nesse processo que passamos, é fácil da gente ficar com pensamentos muito negativos. Então, nós precisamos, né, de pessoas que acreditem na vida, né, nós precisamos de pessoas que tenham, além da que cuidem do outro, além da profissão, né, que, como você falou, quem chega no consultório dela vai sair melhor do que entrou. Às vezes as pessoas não estão doentes fisicamente, elas precisam de alguém que apenas olhe, escute, né? Claro que não é só isso que a pessoa precisa, mas a pessoa precisa mais do que um remédio. A pessoa, muitas vezes, ela precisa mais do que, de repente, uma boa alimentação, e uma nutricionista pegar uma receita. A pessoa precisa ser olhada, ela precisa ser olhada de maneira diferente, única, né? Agora é a Rosana que chegou, agora é o Tiago que chegou, né? Assim, eu acho isso muito importante. Vamos acreditar, né? Você que nos acompanhou nessa noite, no nosso primeiro Valores em Pauta deste ano, certamente, né, gostou muito dessa live, né, já vi que alguém comentou aí, boa noite, muito boa essa live, e é isso mesmo, né, algumas dicas que a gente pode aproveitar para fazer uma mudança gradativa, né? E lembrando vocês que o ano só está começando, né, Rosana? E a gente continua com o nosso projeto dos Valores em Pauta. Agora a gente vai se ver no dia 28, né, daqui 15 dias, que a gente também traz um outro convidado e que a gente vai fazer também uma prosa bastante importante para nós. Com certeza. Então, olha só, eu também queria agradecer muito vocês, desejar um ano com muita saúde mesmo, com bastante fé, esperança, mudanças gradativas, nada de mudança radical, como você falou, né? Busque novos projetos, esteja perto de pessoas que te ajudem, que você também ajuda, troca, né? Pessoas que te fazem bem, ouça coisas bacanas, busque os pequenos detalhes para agradecer. A partir do momento que nós estamos vivos, é preciso agradecer, né? Então, vamos ter fé e esperança, tá bom, gente? Não está fácil para ninguém, mas é possível. Um dia melhor, né? Então, vamos Rosana, mais uma vez, muito bom estar com você. Boa noite, um beijo grande, a gente se vê daqui 15 dias, tá bom? Tá joia, tchau. Beijo para todos, obrigada. E você, e também, ó, antes da gente acabar aqui, você que nos acompanhou, compartilhe essa live, comenta, né, faça chegar nas pessoas que você gostaria de ouvir essa live, tá bom? Tchau, Rosana, beijão. Tchau, tchau.